Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Animados? A gente vinha no carro discutindo um pouco. O pessoal tinha perguntado aí para a organização do curso se o horário era mesmo às 8 ou era às 9. Parece que a Adventista gosta do horário das 9, né? Escola Sabatina é às 9, o Clube de Desbravadores é às 9, né? Então, fazer coisas antes das 9 às vezes é um desafio. Ainda bem que já quase 9, né? Então, vocês vão estar bem acordados. Vamos aproveitar bem juntos essa manhã aqui. Quando eu combinei com o pastor Walter sobre o currículo de missão urbana, a gente foi discutindo o que ele queria aqui para a escola de missões. Nós temos dentro da disciplina de missiologia 4 áreas fundamentais. E a primeira delas chama-se Fundamento Bíblico e Teológico da Missão. Então, antes da gente discutir lá na ponta estratégias de missão, a gente parte de uma base que é a base bíblica, a revelação. Então, hoje, a parte teórica agora da manhã, nossos 2 encontros, nós vamos falar um pouco mais sobre teologia e sobre Bíblia. Como é que a gente encontra os subsídios para a missão. E depois, no decorrer do curso, hoje à tarde a gente tem essa parte prática, o pastor Walter disse para vocês, mas no decorrer do curso a gente vai progredindo, a gente vai precisar analisar um pouco a contribuição das ciências sociais para a missiologia e depois discutir estratégias de missão. Então, há uma progressão natural do curso e esse primeiro momento, esse nosso start é um pouquinho mais teórico-teológico. Então, a gente vai aqui no ritmo de vocês. Vou apresentar conteúdos e conceitos bíblicos e eu preciso muito da interação de vocês, né? Quando surgirem dúvidas ou quando vocês fizerem ligações aí na mente de vocês com o conteúdo bíblico que vocês já têm, aquilo que vocês já leram da Bíblia, as histórias que vocês sempre ouviram. Conforme vocês vão fazendo as conexões, a gente vai dialogando aqui, discutindo dentro do conceito da base teológica da missão. Tudo bem? Podemos seguir assim? Bacana. Então, nós vamos começar com o texto, quem sabe é o texto mais importante a respeito de missão, porque é quando Jesus ele vai compartilhar conosco a missão. Então, nós vamos partir da base de Mateus capítulo 28, e nessa primeira aula aqui nós vamos explorar um pouquinho o que nós temos aí em Mateus capítulo 28. E eu queria começar com vocês ali desde o verso 16, um pouquinho do contexto. Mateus capítulo 28, esse é o texto conhecido como a Grande Comissão. Aqui na minha Bíblia, Jesus aparece aos discípulos na Galileia, antes do versículo 16. Você tem algum subtítulo na sua Bíblia aí? Jesus aparece aos discípulos, né? Muito bem. Então, o contexto aqui, pós-ressurreição, no dia da ressurreição, no domingo, Jesus tem algumas aparições relatadas nos próprios evangelhos. Aparece a Maria, né? Aparece depois aos discípulos, e Jesus combina ou pede para eles irem, eles estão todos em Jerusalém, que é onde aconteceu a crucifixão de Jesus. Então, a ressurreição e as primeiras aparições de Jesus no domingo acontecem em Jerusalém. E aí lembra que Jesus disse para Maria, não toque em mim ainda, porque eu não subi ao Pai? Ok? Jesus ainda tem algo a cumprir e ele combina com os discípulos. Eu vou me encontrar de novo com vocês. Vão a Galileia. E os discípulos saem e vão em direção a Galileia. E aqui é esse outro encontro de Jesus com os discípulos, depois da ressurreição e provavelmente já depois de apresentar o seu sacrifício ao Pai ser aceito. Nesse momento, depois que Jesus volta do céu, porque ele se apresenta ao Pai, o sacrifício é aceito, o plano da salvação está concretizado, Jesus novamente vai se encontrar com os discípulos. Olha aqui a narrativa, o verso 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E como tudo era muito novo, o verso 17 diz, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, é aquele momento muito novo, né? Jesus havia aparecido para eles e depois, né? Tem até o episódio de Tomé, que não estava junto, aí depois Jesus aparece de novo. Como é que funciona tudo isso? Verso 18, Jesus está ali para fortalecer os seus discípulos e as últimas orientações antes da sua ascensão. Mais à frente, Jesus vai subir para o céu.
que aí é o relato de Atos capítulo 1, verso 8. Então, são todos os encontros pós-ressurreição que a gente tem no texto bíblico. Esse aqui de Mateus 28, Jesus vai dizer o seguinte aos discípulos, verso 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, e a gente vai interagir aqui. Para a gente entender esse tema da missão, vamos entender o que está acontecendo, o que muda. Nós temos um conceito de missão no Antigo Testamento, ele vai evoluindo para o Novo Testamento, e há algumas mudanças muito importantes para a gente. Que poder e autoridade que Jesus tem, que ele não tinha? Não é estranho, Jesus diz? Eu tenho, agora, eu tenho, é-me dado, recebi, todo o poder no céu e na terra. Depois vai seguir, portanto, ide, né? E aí o texto da missão que a gente vai explorar um pouquinho mais. Mas essa parte é importante para a gente formular aqui a nossa ideia sobre missão e entender lições do contexto. Então Jesus aparece para os discípulos, ele que havia ressuscitado mortos, curado doentes, multiplicado pães, acalmado a tempestade. As manifestações de poder de Jesus nos evangelhos são tremendas. Jesus dá muitas manifestações de poder, ao ponto dos discípulos, né? Quem é esse? Porque isso era sobre-humano, nunca tinha visto tal coisa. Curar um cego de nascença, nunca se havia falado ou registrado sobre isso. Mas Jesus agora, nesse encontro com os discípulos, pós-ressurreição, ele olha para eles e diz, agora eu recebi, tenho todo o poder no céu e na terra. Que poder Jesus não tinha? O que está acontecendo nesse encontro de Jesus com os discípulos, esse encontro em que ele nos oferece a missão? Alguém tem alguma ideia? Sim. Deus criou Adão e deixou Adão como príncipe da terra. Então, como Adão caiu nas armadilhas de Satanás virou o príncipe da terra. E a partir do momento que Jesus morreu, ele retomou esse poder de governar a terra. Quantos já haviam pensado sobre isso? Alguns. Outros estão olhando assim. E agora? O que é isso? É exatamente isso. Vamos relembrar um pouquinho dessa história que ela contou para a gente? Livro de Gênesis, Deus cria o ser humano, e dá uma olhadinha aqui no capítulo 1, o que a gente tem aqui de Gênesis. O verso 26, a criação do homem. Gênesis 1, 26. O que diz o texto bíblico aí? Primeira página da Bíblia, Gênesis 1, 26, o planejamento da criação do homem. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E qual que é o próximo verbo aí? Domine. Domine ele sobre, e aqui é uma descrição de toda a criação que Deus havia preparado antes do homem. O homem, ele é coroa da criação, no sentido de que tudo está pronto, preparado, e aí Deus cria o homem e o coloca sobre a criação. Ele é o responsável, ele vai lavrar, vai cultivar, é ele quem dá nome aos animais. Essa posição do ser humano é uma posição que lembra, ou seja, ele tem a imagem e semelhança de Deus, que governa sobre toda a criação, todo o universo, e o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, recebe também, proporcionalmente, essa governança, esse domínio sobre a raça humana. Mas aí entra a questão do pecado, da queda. E aqui é algo que às vezes a gente não para pensar. O que acontece quando, naquele momento, no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva tomam do fruto que Deus havia pedido para que eles não comessem e comem esse fruto? O que está em jogo ali? Há uma mudança. A gente sabe que a entrada do pecado é a queda do homem, mas o que muda naquele momento? Naquele momento há uma mudança do status do governo e do domínio dessa terra. Quando Adão desobedece a Deus, quem é a fonte da autoridade, do governo e do domínio de Adão? Deus compartilha a sua imagem e semelhança com o ser humano. Nesse momento, Adão e Eva perdem a sua imagem e semelhança com Deus quando eles tomam do fruto. Olha que interessante o texto de Gênesis 5, verso 3. Abre a sua Bíblia aí rapidinho. 5, verso 3 vai falar, depois da queda, um registro de Adão tendo os seus filhos. E Gênesis 5, verso 3,
vai trazer uma informação bem interessante, olha. Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Como é que esse filho foi gerado? À sua semelhança, à sua própria imagem. A partir do pecado, todo ser humano, ele não tem mais a plenitude da imagem de Deus, nós temos apenas um pálido reflexo do que fomos um dia. Nós nascemos à imagem e semelhança de Adão, que perdeu essa imagem e semelhança que ele tinha com Deus lá no Éden, né? Toda a humanidade se corrompe, nós todos perdemos algo. Adão é o primeiro a perder lá na queda. O que ele perde junto, além da imagem e semelhança de Deus, é o governo. Ele não domina mais sobre essa terra. É por isso que a gente entende melhor Jó. Antes da descrição de toda a tragédia de Jó, nós temos um contexto que Jó nunca chegou a saber. Por que ele sofreu? Ele passa o livro inteiro perguntando para Deus por que depois de tanto sofrimento ele não morria. Ele não está muito interessado nas causas do sofrimento. Lembra quando ele chega e recebe a notícia de tudo que ele perdeu? Qual é a resposta de Jó ao mensageiro que traz a tragédia? Você lembra? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei ao pó. Deus deu, Deus tirou. Ele não está preocupado com a origem do seu sofrimento. E ele nunca vai saber. A única questão que ele faz para Deus, o livro inteiro, por que eu ainda estou vivo? O Senhor tem o direito de fazer com a minha vida o que quiser. Eu só não entendo o propósito de eu ainda estar vivo. E aí ele diz, né, se Deus me desse a oportunidade, eu me colocasse na presença dele, eu perguntaria para ele, quero saber. E aí Deus, depois no fim do livro, aparece para Jó e diz, Jó, você tem uma pergunta para mim fazer, né? Resolvi vir aqui conversar com você, mas antes da sua, pode ser a minha? E aí Deus diz para Jó, olha, eu estava lá pensando em planejar o universo, e agora eu estou me lembrando aqui, né? Onde é que você estava para eu te perguntar como fazer o que eu tenho que fazer? Você não estava, né? E aí, depois desse diálogo todo de Deus com Jó, Jó põe a mão na boca e fala assim, eu me calo, eu me rolo aqui na cinza, no pó, eu não quero saber mais nada, desisti da minha pergunta, toca o barco. E aí o livro vai terminar com a exaltação de Jó, né? Deus vai pedir para Jó interceder pelos amigos, ele diz que Jó sempre falou que era certo a respeito de Deus, os 3 amigos que ficaram dizendo que era tudo por consequência do pecado de Jó, Deus fala, vocês só falaram bobagem o livro inteiro. Então Jó ora por eles para eu ver o que eu vou fazer com eles, né? E aí Deus muda a sorte de Jó. Mas o que Jó nunca chegou a saber, a origem, de fato, do seu sofrimento. Nós sabemos porque lemos no livro. Qual é a origem do sofrimento de Jó? Um dia, os representantes dos mundos se reúnem, né, ao encontro dos filhos de Deus. Aqui um parênteses nosso, adventista, com a revelação especial que a gente tem em Ellen White. Ellen White diz que em cada mundo criado, Deus também plantou uma árvore da ciência do bem e do mal. Todos os povos em que passaram pelo teste de não comer do fruto, Deus retirou essa árvore e eles estão em segurança eterna. Nós fomos os únicos que caímos. E cada um desses mundos tem os seus representantes, como Adão e Eva eram representantes desse planeta. E ao se reunirem, quem aparece entre eles? Satanás aparece nessa reunião. E todo mundo arregala o olho. Olha quem chegou. Que cara de pau, foi expulso e aparece aqui. O que ele está fazendo aqui? E como todo mundo estava com o olho arregalado, Deus olha para Satanás e fala, você por aqui, gosta daqui, né? O que você está fazendo aqui? Qual a resposta de Satanás? Eu vim de rodear a terra. Não foi para lá que você me mandou? Então, estou lá, bem estabelecido. Agora, o representante da terra sou eu, por isso que eu estou aqui. Por isso que não está Adão aqui. Então, todos os outros, e eu estou aqui porque eu estou aqui. E olha que interessante, como é que a gente solidifica essa informação? Lucas, capítulo 4. Olha lá no Novo Testamento. É a tentação de Jesus, não é? Depois do batismo, ele vai para o deserto. Você conhece, tem aqueles 3 embates com Satanás. Mateus capítulo 4 vai trazer isso aí também. Normalmente a gente usa o texto de Mateus 4 para as 3 tentações. Mas aqui em Lucas capítulo 4, a partir do verso 5,
essa tentação do diabo para com Jesus. Olha só, o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E aí, o diabo oferece o seguinte para Jesus, olha a tentação. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, e olha a informação, pois a mim me foi entregue. Quem deu essa autoridade para Satanás? Adão, lá no jardim. E eu a dou a quem eu quiser. Fica pensando aqui comigo. Por que essa oferta de Satanás é uma tentação a Jesus? Por quê? Jesus não precisaria morrer na cruz. Mas por que Jesus precisaria morrer na cruz? Ela só é uma tentação para Jesus porque, de fato, a autoridade pertence a Satanás e ele podia facilitá-la para Jesus. Jesus não tem autoridade. A autoridade pertence a ele. Ele diz, a mim me foi entregue, eu tenho direito dela. E olha que interessante, quando Jesus repreende Satanás nessa tentação, ele não repreende Satanás dizendo, você está mentindo, a autoridade não é sua, eu vou tomar ela de você e me dar ela aqui agora. Não é essa a resposta de Jesus. Jesus não confronta o fato da afirmação de Satanás dizer, eu sou o legítimo representante desse reino, dessa terra, desse mundo. Quando Satanás faz a proposta, ele diz, já que eu tenho e posso dar, eu dou a você uma oportunidade. Se ajoelha e me adora, e eu te entrego. É a este meio de receber de volta a autoridade que Jesus corrige Satanás, dizendo, só Deus é digno de adoração. E até onde me consta, você não é Deus, por mais que você queira ser como Deus. Por mais que você tenha levado o ser humano a desejar ser como Deus, que era o teu desejo. Quando você diz lá para Eva, que se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Né? Lembra lá Isaías 14? Quem queria ser como Deus? Satanás. Jesus vai corrigir isso. Você não é Deus. Você não tem direito à adoração. Mas quanto a esse negócio de você ser dono desse negócio, a gente conversa mais para frente sobre isso. Dá uma olhadinha em alguns textos aqui, só para você fechar essa informação. Evangelho de João, capítulo 12. Alguém lê para nós versos 31 e 32. E outro lê para nós 14, verso 30. Vamos ler só esses dois textos de João 12. Alguém encontrou? Lê para nós, 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado deste mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está chamando Satanás de o quê? Príncipe desse mundo. Jesus reconhecia a legítima autoridade de Satanás em relação a esse mundo. Essa autoridade pertencia a ele, e Jesus não questiona isso. Aí vem o príncipe desse mundo. 14, verso 30, João. Eu não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Há um rompimento entre Satanás e Deus, não há nada entre eles em comum, mas Jesus olha para Lúcifer e mais uma vez ele diz, ele é o príncipe deste mundo. Tá? Então, quando isso vai sendo compreendido, a gente começa a entender o que aconteceu lá com Jesus, junto dos discípulos, em Mateus capítulo 28. Ele está dizendo, agora eu tenho de volta todo o poder. Por que isso é importante? Sim. Consegui. Faltava ainda a ressurreição, né? O pagamento pelo ser humano já estava feito. Aí para ele ainda tem mais um passo. Vamos aqui junto, mas é nesse caminho. Qual a mudança na prática e o que isso impacta a missão? Essa ideia de que Satanás era o príncipe desse mundo e Jesus não, ou Deus não, até a cruz. Já vamos entrar um pouquinho no que aconteceu na cruz, mas qual é a mudança prática? O que isso impacta na vida de cada ser humano que passou aqui por esse mundo? Nós estamos numa posição diferente daqueles que viveram antes da cruz. Qual a importância dessa declaração de Jesus?
Judas, a epístola, a carta de Judas, lá no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Tem uma informação bem interessante e curiosa, não sei se você já tinha parado para pensar sobre ela. Nós encontramos aqui o verso 9. Alguém lê para nós? Judas 9. Não tem capítulo, né? É um capítulo só. Judas 9. Quem lê para nós? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo que estava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. Que bagunça é essa que está acontecendo aí no texto? Que história é essa de o diabo contendendo com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés? O que é que está acontecendo aí? Veja, Moisés morreu. Jesus veio para ressuscitar Moisés, porque depois a gente vai ver que no ministério de Jesus, no Monte da Transfiguração, há um encontro de Jesus com Moisés e com quem mais? E com Elias. Então, nós temos uma evidência textual de que Moisés em algum momento foi ressuscitado. É esse o momento de Judas, que Judas está se referindo aí. Nesse momento da ressurreição de Moisés, e o único texto que a gente tem é esse, de Judas, há uma contenda, uma briga. Jesus vem, o arcanjo Miguel aí é Jesus, só uma curiosidade para vocês, arcanjo, a palavra arque vem do grego, superior. Então, o superior dos anjos, o chefe dos anjos. Em alguns meios evangélicos vai dizer que Miguel é como Gabriel, né? Na teologia católica eles acham um tal de Rafael também, né? Que não aparece no texto bíblico, e eles vão dizer que é um ser criado por Deus. Não, mas ele é um título, né? Para Deus, o significado da palavra Miguel, quem é como Deus, ou aquele que é como Deus. Então, é um título de Jesus, nesse conflito entre o bem e o mal, aquele que quer ser como Deus, enfrenta a resistência do lado de cá, do único que é como Deus. Então, é uma batalha entre os dois, entre Miguel e Satanás, nesse contexto do grande conflito, né? De quem vai ser como Deus? O único que é como Deus, lutando com aquele que quer ser como Deus. Então, só para contextualizar, é Jesus. É Jesus. Jesus vem, enviado de Deus, vai buscar Moisés. E ele vem para a ressurreição de Moisés. Quando ele ressuscita Moisés, Satanás aparece. Como é que você vai levar assim? Na mão grande? Depois vai estar escrito lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é, como o irmão aqui disse, Moisés era um pecador, como todo mundo. A morte dele é uma morte digna, merecida, é o resultado de quem ele foi. Por mais que ele tenha sido um líder chamado por Deus, tudo que ele fez de bom, nada do que ele fez de bom paga o fato dele ser pecador. As nossas boas ações não geram mérito ou crédito para pagar aquilo que a gente fez de errado. Nós dependemos única e exclusivamente da substituição. Ou a gente morre pelos nossos pecados, ou alguém morre no nosso lugar. Acontece que quando Moisés é ressuscitado, alguém tinha morrido no lugar de Moisés? Jesus não tinha morrido ainda. O preço era Moisés que tinha que pagar até ali. Quando Jesus vem para ressuscitar Moisés, antes de ter de novo todo o poder e autoridade no céu e na terra, ele está vindo levar Moisés, e Satanás diz: você não tem o direito, ele pertence ao meu reino. O nome dele está na lista dos meus súditos, porque ele nasceu aqui. Ele está no meu reino agora, que é a morte. Ou a palavra bíblica para inferno, no hebraico, Sheol, sepultura. Ele está onde ele tem que estar, ele não pode sair daqui. Como é que você vai levar assim? Qual a resposta de Jesus? Nada, né? Não, resolve isso aí com Deus, estou levando, só vou cumprir ordem. Pegou, né? É igual quando a gente chega no guichê e a pessoa fala: olha, eu não posso fazer nada pelo Senhor, né? Eu só cumpro ordens. Né? Jesus pega Moisés e vai embora. Ele deixa cair assim, vendo a folhinha assim do cheque caindo. Satanás pega aqui: pagarei na cruz. É isso. Moisés vai no cheque pré-datado para o céu.
porque Jesus não pagou o preço. Era Moisés que tinha que dar a conta até ali. Mesma coisa com Enoque e com Elias. Satanás ficou pulando dessa altura só vendo o carro de fogo ir. Todos eles é numa antecipação. Você consegue ver a cena agora? Jesus, no Monte da Transfiguração, está lá, momento especial do ministério, chega junto Moisés e Elias. O que você imagina que eles conversaram? Ô Jesus, está tão bom lá em cima. O senhor lembra que tem um chequinho pré-datado pendurado aí, né? Põe saldo na conta, vai. Paga essa conta. Não quer voltar para cá, não? Eles vieram animar Jesus, fortalecê-lo. Olha, o que nós estamos experimentando, muitos experimentarão se você pagar o preço. Muitos experimentarão se você pagar o preço. Não desiste, não para. Vale a pena. Continua, segue firme. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Eu fico imaginando a emoção de Jesus. Quando a gente conquista algo e fala, agora é meu. Foi sofrido, difícil, mas cheguei, está aqui. Sabe aquele dia que você recebe o diploma da faculdade? Meu pai chorou o tempo inteiro do meu diploma de faculdade. Porque ele vendia sanduíche em Londres para me ajudar a pagar a faculdade. Ele sabe o quanto custou a minha faculdade. Custou ele levantar de madrugada. Custou ele fazer faxina. Custou ele vender sanduíche para as pessoas num idioma que não era o dele, e as pessoas rindo dele, porque ele não sabia falar sanduíche como os ingleses falam. Ele fala como um brasileiro, sanduíche, eles riam. Repete de novo, ele falava sanduíche, e eles riam. Zombando dele. Eu lembro das lágrimas do meu pai, no dia da minha formatura. É aquele momento em que valeu a pena. Está aí o guri. Esse sentimento está por detrás do momento em que Jesus dá a missão para a sua igreja, para mim e para você. Ele fala, agora eu consegui, está aqui. Eu tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Ninguém mais fica preso nesse lugar. Ninguém mais se levanta para dizer, não pode levar. Agora eu faço o que eu quero, porque eu paguei o preço. Está aqui, eu tenho a chave da morte e do inferno em minhas mãos. Por isso vão e façam discípulos em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os. Até o fim eu vou estar com vocês. E eu ouço ecoar as palavras de Apocalipse. Não vai demorar. Eu volto. Confiem nisso. Você está entendendo o que é que está por detrás da missão? A base bíblica e teológica da missão é o sangue de Cristo. É o amor desmensurado de um Deus pela sua criatura. Um pai pelos filhos. E sabe, eu e você estamos aqui por causa do sangue de Jesus Cristo. Eu e você estamos aqui porque um dia o amor de Cristo impressionou a nós ou aos nossos pais, e essa história chegou a nós, e isso nos fez abraçarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe de outra coisa? Nós somos tão amados por Deus, quanto as pessoas que estão lá, do lado de fora da igreja, vivendo vidas sem esperança, presas num reino que não tem chave. Elas podem sair a qualquer momento, mas elas estão lá presas porque elas não conhecem a chave que é o amor de Jesus Cristo por elas. Quando Jesus diz, vão e façam discípulos, é porque o preço está pago. Ninguém mais precisa ficar preso a um mundo de pecados, de desesperança, olhando só a morte no final. Todos podem abraçar a esperança da volta de Jesus e de viver a eternidade com Ele, numa situação muito melhor do que a que a gente viveu aqui. E a pergunta que a gente precisa se fazer, quando a gente se depara com todo esse contexto da missão, é: por que a gente tem tanta vergonha de dizer para as pessoas que o que elas mais precisam já é realidade? Nós não precisamos ter vergonha daquilo que Jesus conquistou para nós, porque Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Percebe a importância da gente entender o que está por detrás da missão? Muda completamente a forma como a gente vai se relacionar com aquilo que Jesus deixou para nós. Portanto, pensando nessa questão toda da missão, do contexto da missão, do que Jesus está afirmando aqui para nós em Mateus 28, da grande comissão,
nós precisamos pensar o seguinte: não é um fardo cumprirmos a missão. Sabe quando o chefe diz, olha, eu quero isso aqui pronto até o final do dia? E às vezes é uma coisa que tu não gosta de fazer. Todo trabalho tem aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta de fazer. E é horrível quando dá um prazo para a gente fazer aquilo que a gente não gosta. Se não tem prazo, a gente vai fazendo misturado com o que a gente gosta, né? Tem as técnicas, né? Como é que você dá conta do seu trabalho? Começa fazendo o que você não gosta, faz um pouquinho, depois faz o que você gosta, aí você vai levando o dia, vai criando a sua rotina e vai dando conta das suas atividades. Mas quando você tem que fazer uma coisa que você não gosta, né? E é um fardo porque você tem tempo, tem prazo, vão estar te cobrando, é horrível o trabalho. O dia é pior, não é? Na escola, a mesma coisa. Quando tem prova da matéria que você gosta, é uma alegria estudar. Quando vem o dia da prova do conteúdo que você não gosta, né, é horrível, não passa. Né? Quero logo que seja o outro dia, porque já acabou a prova. Né? Nem que eu tire nota vermelha, mas acabou. O sofrimento não está. Por que a missão seria um fardo para a Igreja de Jesus Cristo em algum momento da história? Só há uma razão. Só há uma razão. É quando a gente não compreende em que base existe a missão. Quando a gente entende que o que Jesus fez na cruz do Calvário, ele entra no reino da morte, não me pergunte como, mas aquele que é o autor da vida, injeta vida na morte e a destrói de dentro para fora. Agora, ele tem direito de oferecer vida eterna àqueles que estavam presos à morte eterna. É isso que acontece teologicamente na cruz do Calvário. Ok? Jesus paga o preço. E quando ele recupera o autor da vida, volta à vida, né, atendendo o chamado, né, do anjo, e ele sai, ali ele tem a chave da morte e do inferno. Quando a gente entende isso, que a vida eterna, agora Jesus pode oferecer a quem ele quiser, e nós fomos chamados a, junto com ele, oferecermos a vida eterna e a salvação às pessoas, deve mudar a perspectiva a respeito de missão. Missão não é para ser uma coisa difícil, em que você invade a individualidade das pessoas, em que você vai levar a alguém algo que é ruim, né? Algo que devia ser só seu, porque na verdade é você que crê nisso, então fica você com as suas crenças. Não, missão não é nada disso. Missão é simplesmente você, representando Jesus Cristo, dizer, você precisa sentir o amor de Deus e ser atraído por esse amor. Não foi isso que a gente leu em João 12, verso 32? O fato de eu ser levantado da terra, de eu ser crucificado, de eu enfrentar a morte de cruz, com isso eu atrairei as pessoas. Não é o que Paulo diz? O amor de Cristo me constrange. Nós vamos estudar hoje pela manhã, nesse seminário, principalmente no próximo, essa base da missão. O que é a missão? Mas antes nós temos algumas questões para vermos aqui. Vamos voltar para Mateus, capítulo 28. Antes da gente seguir aqui no próximo item aqui, da ordem propriamente dita, no verso 19. Alguma dúvida, pergunta sobre o que a gente viu até aqui? Essa parte do contexto da missão que Jesus confia a nós? Ficou claro toda essa questão do grande conflito, da autoridade, da recuperação da autoridade? Alguma dúvida que surgiu aí? Essa é a sua oportunidade, é igual casamento, né? Fale agora, porque aí depois a fila anda, né? Tudo certo? Ficou claro? Por que devemos nos envolver com a missão de Cristo? Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Todo o poder. Está nas suas mãos. De volta. Amém, né? Amém. Acabou, né? Esse domínio do mal, acabou. Satanás agora, ele é príncipe de um reino destruído em ruínas, sem portões, sem muros, sem defesa. O saque está autorizado. Vamos buscar. Vamos buscar. Vamos lá? Jesus fala então, portanto, aqui é uma relação, essa palavrinha que faz a relação. Por causa de todo esse contexto que a gente explicou e que era importante explicar, portanto, por causa disso, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a primeira parte do verso aí, ide e fazei discípulos de todos os povos. Há uma estrutura em português, na gramática portuguesa, em que os verbos eles têm modos.
e aqui nós temos o imperativo. É quando o verbo, a forma do verbo, expressa uma ordem. Uma ordem. Em português, nós temos aqui a tradução do grego. Aparecem aqui duas ordens, né? Ide e fazei discípulos. Em português, nós estamos com duas palavras. Fazei discípulos, né? Um é o verbo fazer, e o outro é um substantivo, discípulos. Em grego é uma palavra só. Eles conseguem substantivar um verbo. Então está uma palavrinha só. O matetes, fazei discípulos, né? Discipulai seria a melhor forma para nós, né? Ide e discipulai, né? Ou façam discípulos. Essa é a ordem. Então, qual é a missão que Jesus dá à igreja? Nós não podemos separar as duas coisas. Às vezes a gente dá ênfase no id, né? Quantas vezes você já viu um programa de evangelismo da igreja ou um sermão de missão, né? E a ênfase está no ir. Já ouviram? Eu me lembro, cresci na igreja, nós tínhamos aqueles folhetinhos, né? Ide, né? Apontando o caminho, né? Ou seja, para a gente sair da igreja e ir às pessoas, né? Mas o ide, sem o fazer discípulos, a gente pode ir para qualquer coisa, né? A gente pode ir para turismo. Tem gente que quer ir para a missão para fazer turismo, para tirar foto, para conhecer novos lugares, novas culturas, novas pessoas, né? Se é solteiro, de repente, o amor da vida, né? E vai. Está indo, né? A parte mais importante dessa declaração de missão para nós é que o motivo do ir é fazer discípulos. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Não se faz discípulos aqui, ficando. A gente vai onde as pessoas estão. Mas a gente vai onde as pessoas estão para fazer discípulos. Então, essa é a missão da igreja. Nós vamos ter, em agosto, nas aulas conjuntas... não sei se vai separar igual separou hoje. Mas no outro curso, que é de escola sabatina, eu vou falar sobre discipulado, em agosto. Eu volto aqui, hoje é com esse grupo, em agosto é com outro grupo, eu vou falar sobre fazer discípulos, sobre discipulado. Estude sobre esse tema. Temos bons livros, né? A igreja tem falado muito sobre esse assunto. Entender discipulado é importantíssimo, porque é entender qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? O texto está dizendo aí? Fazer discípulos. Se eu não entender o que é um discípulo, eu não vou cumprir adequadamente a missão. Só adiantando algumas coisas para vocês. Fazer discípulo e batizar é a mesma coisa? Por quê? É porque o batismo é apenas o marco da vida de discípulo. É só um marco. Porque a vida de discípulo é uma vida junto do mestre. Portanto, a experiência do discipulado, ou a vida do discípulo, ou ser um discípulo, ela é maior do que o momento da conversão. Inclui o momento da conversão. Discipulado e evangelismo não são uma e a mesma coisa. Mas discipulado inclui evangelismo. Não tem como fazer discípulos, ouça bem, não tem como fazer discípulos, biblicamente falando, sem evangelismo e sem batismo. Mas, a partir do momento em que eu evangelizei, a pessoa se batizou, não acabou a obra de fazer um discípulo. Entendeu? Então, a igreja local, a igreja precisa ser organizada em torno da sua missão. Qual é a missão da igreja local? De toda a igreja? Fazer discípulos. Ela precisa se organizar para cumprir essa missão. Portanto, na sua organização como igreja local, a igreja precisa dar conta de evangelizar para a conversão e o batismo e de capacitar ou de expor os membros da igreja a um constante aprendizado de Jesus Cristo através da Escritura, através da igreja, uns dos outros, em que a gente cresça espiritualmente. Deixa eu dar algumas ideias para vocês. Efésios capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha aí? Estamos indo muito rápido? Estão acompanhando? Tudo certo? Efésios 4. Verso 9. Se referindo a Jesus, né?
Desde o verso 8, ali ele traz um salmo, Salmo 68, verso 18, ele faz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha que interessante. Nesse salmo, que é um salmo messiânico, está aliando a reconquista da autoridade de Jesus, levou cativo o cativeiro. Aquele que escravizava agora é escravo de Jesus. Né? Olha que ideia bonita do salmo, né? Uma coisa poética, salmo é poesia hebraica. Ele alia isso que a gente discutiu agora no início da manhã, que ele leva cativo o cativeiro e deixa o que aos homens? Dons. Porque agora ele tem todo o poder e autoridade, ele pode compartilhar poder espiritual, dons espirituais com o ser humano. Tudo bem? Pegaram a ideia? Jesus agora pode dar dons aos homens, porque ele tem todo o poder e autoridade. E esses dons vão contribuir para o projeto, para a missão que Jesus deixou para o ser humano. Olha aqui, verso 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Né? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, ele está só expandindo essa ideia, né, de que o fato de Jesus ter ido à sepultura e ter saído de lá, conquista ele o direito de oferecer o que ele está oferecendo ao ser humano. Verso 11. Ele mesmo, esse que tem a autoridade, que subiu, desceu e subiu, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui é uma lista das 3 listas organizadas do Novo Testamento sobre dons espirituais. Nós temos Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. São os 3 capítulos bíblicos em que Paulo organiza e sistematiza listas de dons espirituais. Nós vamos encontrar na narrativa bíblica inúmeros momentos em que um dom espiritual é mencionado. E podem ter dons, essas listas de Paulo não se esgotam, não são listas fechadas. Tá? Existem muitos dons. Essa aqui é uma lista curta. Tá? A gente tem até um estudo muito especial sobre isso aqui. O pastor Fernando já fez esse estudo, né? A formação aí do plantador. A gente faz uma sigla em inglês, né? APEST, né? Apóstolos, pastores, e esses 5 dons que são mencionados. Rapidamente eu vou falar um pouquinho sobre eles. Mas a gente tem diversos dons espirituais no texto bíblico. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente tem dons espirituais. A gente vai ver lá a Oliabe e... esqueci o nome do outro. Que eles eram artesãos e eles fizeram toda a parte artística do mobiliário e as coisas do santuário. E o texto bíblico vai dizer: Deus os encheu com o seu espírito e os habilitou para toda a obra artística. Então há um dom de criatividade artística espiritual que a gente encontra nas páginas da Bíblia. Bonito isso, né? Quem vem e faz aqui, olha, as irmãs que preparam a Santa Ceia na igreja, as mesas bonitas que a gente vê hoje, né, e que nos inspira, nos traz mais próximo para o que Jesus fez por nós. Né? Tudo isso é um dom espiritual. Ok, ele deu esses dons espirituais. Rapidamente, são 5 áreas que são importantíssimas para uma igreja funcionar. O dom do apostolado é a igreja que vai. É alguém, sabe, você já teve essas pessoas na igreja? Não, olha, irmão, nós precisamos abrir outra igreja, tem um bairro tal aqui na nossa cidade que não tem igreja, vamos organizar um evangelismo, vamos lá, vamos abrir a igreja. Você conheceu gente assim na sua igreja local? Isso é o dom do apostolado. É gente que, olha, não está contente, a igreja tem que expandir as fronteiras, Jesus nos deu uma missão, temos que ir, é o que puxa. É o dom do evangelista. Para a igreja ser saudável, para ela organizar a missão dela, nós precisamos ter alguém que faz essas coisas. E quando abriu lá o grupo, ele não se contenta, né? Organizou e tal, ele já está pensando no próximo bairro da cidade ou na cidade vizinha para abrir. Assim, você vai conhecer gente que já abriu 5, 10, 15, 20 igrejas. Você conhece gente assim? Dom de apostolado. É diferente daquele conceito do apóstolo, que é aquele que recebeu o chamado de Jesus Cristo pessoalmente, né? Uma coisa é o apóstolo e outra coisa é o dom espiritual do apostolado. Tá? Separa as duas coisas, esse dom espiritual do apostolado, nós temos pessoas ainda hoje que recebem esse dom. O outro dom que a gente tem aqui, apóstolos, profetas, né? Profetas. Não necessariamente alguém que tem sonhos e visões igual Ellen White teve ou vários dos profetas bíblicos. O dom de profecia na igreja primitiva, se você olhar lá, 1 Coríntios 14, Paulo vai falar só sobre o dom espiritual de profecia na igreja local. Vários membros da igreja primitiva tinham o dom de profecia. O que é o dom de profecia? É o dom de advertir e de admoestar a igreja. Olha,
à luz da revelação, nós precisamos crescer nessa área. Aqui nós precisamos de fidelidade a Deus, né? Parabéns por tudo que já reformamos e a transformação que já experimentamos na nossa vida. Mas temos que seguir em frente, o apóstolo para novos lugares e o profeta, profundidade da experiência com Deus. Esse é o papel do profeta na igreja local. Nós precisamos ter as pessoas que estão sempre puxando, irmãos, vamos crescer juntos nessa área, vamos crescer nesse ano em comunhão, vamos crescer esse ano em fidelidade nessa área. Esse dom é importantíssimo na igreja. Nós precisamos ter pessoas que na igreja estão constantemente, muitas vezes é o pastor, através dos sermões ou de aconselhamento, os anciãos, muitos anciãos têm o dom da profecia, esse dom bíblico, diferente do ministério profético. Fica claro a diferença? Apostolado é diferente do dom espiritual do apóstolo, e o dom de profecia, esse aqui, é diferente de um ministério profético, como, por exemplo, nós tivemos os profetas bíblicos e Ellen White, ok? Embora é um dom de profecia. Mas nós temos isso na igreja hoje, ok? Outro dom que a gente tem aqui, apóstolo, profeta, que mais? Evangelista na minha sequência aqui, né? Evangelista. Evangelista é quem tem a habilidade de chegar no coração de uma pessoa e apresentar o amor de Deus de tal forma, o plano da salvação, que essa pessoa deseja entregar a vida a Jesus Cristo. Esse é o dom do evangelista. Tem gente assim na igreja? Tudo vê oportunidade para falar de Jesus para as pessoas. É incrível, né? Como uma ida à padaria vira evangelismo. Tem o dom, é um evangelista. Não quer dizer que só os evangelistas tenham que testemunhar da fé em Jesus. Todos nós temos que fazer isso. Tem um autor bem interessante, se você quiser anotar aí, o título de livro, As Três Cores dos Seus Dons. É o título do livro. Nosso seminário não é sobre dons espirituais, estou só dando uma pincelada no âmbito da teologia bíblica de missão, mas esse é um material interessante, As Três Cores dos Seus Dons. É um nome alemão, tá? Christian, com CH, Christian Schwarz. Quem é alemão aí ajuda a soletrar. É muita consoante. Schwarz. S-C-H-W-A-R-Z-S. Schwarz. Schwarz, Schwarz. É um negócio assim. A editora é de Curitiba, chama Editora Esperança. Ele não é adventista, mas é um excelente livro sobre dons espirituais. Tem só uma questão que nós adventistas vamos discordar do livro, é porque quando ele analisa o dom de línguas, ele analisa da perspectiva dos pentecostais, como falar essa língua que não é compreendida. Então, é a única informação do livro que você precisa olhar com um olhar crítico, ok? À luz da nossa compreensão bíblica, não é a melhor interpretação do que acontece em Atos 2, mas o restante do livro é excelente, ele vai ajudar você a compreender os dons. Tá? Diga, irmã. O impacto dos dons? Ok. Tem também um livro novo, Meu Talento, Meu Ministério, do pastor Jair Miranda, também vai ajudar bastante a você colocar em prática os seus dons espirituais. Tem alguns livros. Eu gosto desse aí porque ele organiza algumas coisas importantes. Uma das coisas que ele organiza é o seguinte, ele faz uma diferença entre dons espirituais e o que ele chama de função universal de todos os crentes. Deixa eu dar um exemplo. Existem pessoas que têm o dom bíblico da generosidade. O que é o dom bíblico da generosidade, o dom espiritual? São pessoas que, habilitadas por Deus, recebem dele muitas bênçãos financeiras e têm a capacidade de pôr muito dinheiro para a obra e a missão da igreja. Vocês conhecem um adventista que tem esse dom bíblico da generosidade? Muita coisa que tem nesse colégio aqui é por causa de alguém que, com o dom da generosidade, ofereceu muito dinheiro para que a missão da igreja pudesse ir à frente. Então, o Dr. Milton Afonso é alguém que claramente tem o dom bíblico da generosidade. A pergunta que se faz diante dessa questão, função universal de todos os crentes e dom espiritual, é: só quem tem o dom espiritual tem obrigações com determinadas áreas da igreja? Ou todo cristão tem a função universal de todos os crentes de contribuir financeiramente para a missão da igreja? Entendeu?
Só vai dizimar ou ofertar quem tem o dom da generosidade? Não. É uma obrigação, uma função universal de todos os crentes, assim como é a evangelização. Tem o dom espiritual da evangelização. Quem tem o dom espiritual da evangelização vai fazer muito mais do que quem não tem. Mas todos têm o compromisso ou a função universal de todos os crentes de acordo com Pedro, oferecer a razão da esperança que há em vós a quem vos pedir. Tudo certo? Então, por isso, esse livro é interessante, ele ajuda isso aí. E tem outra coisa bacana, só fazer uma janelinha aqui com vocês. Tem um fenômeno que acontece nas igrejas também. Talvez isso ajude muito você lá na sua igreja local, você como líder de igreja. Há um fenômeno que é comum à psicologia. Chama-se projeção dos dons. Ou seja, eu olho o meu irmão de igreja à luz dos meus dons espirituais. O que quer dizer isso na prática? Quem tem o dom espiritual da intercessão, consegue passar muito tempo em clamor, em intercessão a Deus, pode julgar os demais membros da igreja à luz do seu dom. Essa igreja ora pouco, os irmãos aqui não são de oração, não é porque eu fico 3 horas orando. Ele tem o dom bíblico da oração intercessória, e ele pode olhar os demais membros da igreja à luz do seu dom e achar que todos deveriam ser como ele. Todo cristão deve orar. É função universal de todos os crentes orar e interceder. Mas quem tem o dom espiritual da intercessão vai fazer isso de uma maneira muito mais poderosa, porque é um dom sobrenatural que ele recebeu de Deus do que os demais membros da igreja. Então, boa parte, às vezes, dos conflitos da igreja é isso, é essa projeção dos dons. Quem tem o dom do serviço, está sempre caçando o que fazer. Vai dizer, ninguém faz nada nessa igreja, tudo eu. Normalmente é um diácono, tem o dom do serviço, da diaconia. Então, entender isso, por isso estou indicando esse livro, é bem importante, tem essa visão geral dos dons. Mas nós temos também esses livros, são todos muito bons. As 3 cores dos seus dons. Por que 3 cores? Porque ele vai organizar essas listas de dons espirituais que eu mencionei a vocês em 3 áreas. Ele vai chamar dons de sabedoria, dons de serviço e dons de poder espiritual. Exemplo do dom de poder espiritual. Quem tem, pode ser o dom da intercessão também, mas de repente alguém tem o dom da cura. Eu conheço irmãos que muitas pessoas se curaram pela sua oração, de ir até onde a pessoa está, e na unção, a cura, o pedido por cura. Conheço muitas pessoas. Tem um colega lá, professor da Faculdade de Teologia, o pastor Érico Tadeu Xavier, foi pastor aqui no Rio Grande do Sul, alguns devem conhecê-lo, Ele estava me contando esses dias que quando ele era mais jovem, o médico disse que ele ia ficar cego e ele precisava de um transplante de córnea. E ele nunca fez essa cirurgia. Nunca fez o transplante. Foi através das orações da igreja que ele foi restabelecido. Um milagre da medicina. O médico não acreditava que ele podia voltar a ver e ele voltou a ver. Então, nós precisamos crer nos dons espirituais. Agora, quem tem dons na área de poder espiritual, olha para o restante dos irmãos, mas esses irmãos não têm fé de que Deus vai fazer. E às vezes quem está do outro lado fala, mas esse irmão é maluco de ficar esperando essas coisas acontecer, porque não tem dom nessa área, entendeu? Então, às vezes, alguns conflitos dentro da igreja é justamente por causa das diferenças do conjunto de dons espirituais que a gente tem. E isso, às vezes, acaba impactando a missão, porque dá desentendimentos. Fala assim, eu não vou dar estudo bíblico porque eu não tenho dom espiritual. E aí vem o mimimi, Não é meu dom, não vou dar estudo bíblico, não é meu dom. Mas é função universal de todos os crentes apresentar as razões da sua fé em Jesus Cristo. Eu não vou dar tantos estudos bíblicos, ou não vou compartilhar tanto da minha fé como quem tem o dom do evangelista. Imagina o Luiz Gonçalves, a facilidade, como ele fala, vem cá, vem mais perto aqui. E ele fala o coração das pessoas e está todo mundo entregando a vida a Jesus. É fácil, Eu falo, vem mais perto, e o câmera está lá parado, só olhando para mim. Ele riu agora, mas não veio mais perto. Então, percebam a importância dos dons espirituais. Então, aqui estou dando uma listinha. Diga, irmão, aqui rapidinho, só voltar ali no texto. Na internet, se você digitar na internet, tem a loja da Editora Esperança, eles mandam pelo correio para você. Alguma boa livraria evangélica em Novo Hamburgo ou Porto Alegre, provavelmente eles tenham esse livro também. Talvez, às vezes, sob encomenda, se ele não tiver, Pedir aonde? Na loja? E aí traz. Tá?
Vocês têm uma loja? Não? A da escola? A loja da escola? Tá bom. É uma possibilidade. Quem é daqui, da cidade, né? Pedir para eles encomendarem, então é possível. Esse já tem, porque é da CPB. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão? Não? Ok, então rapidamente aqui já falamos do apóstolo, do profeta, do evangelista. Vai falar aqui a respeito dos pastores e doutores. Tem gente que junta os dois dons como se fosse um só, ou gente que separa. Deixa eu explicar para vocês. Pastores. O que é o dom do pastoreio? É diferente da figura do pastor. Lembra que eu falei? Apóstolo e o dom espiritual do apostolado é diferente. O profeta como um ministério profético é diferente de quem tem na igreja o dom espiritual de profecia. E a figura eclesiástica do pastor, eu que fui ordenado pastor da igreja adventista, não necessariamente preciso ter o dom de pastoreio, o dom bíblico de pastoreio. O que é o dom bíblico de pastoreio? É o dom de cuidado. Então, você vai reparar que na sua igreja tem alguém que gosta de fazer visitas, de ir à casa das pessoas, de fortalecer a fé delas, de orar com elas, de fazer culto de pôr do sol, culto da família. Né? Gente que gosta de cuidar, de aconselhar, de estar perto dos irmãos. Tem gente assim nas igrejas? Você conhece alguém assim na sua igreja? Normalmente, para ser um diácono, não precisa ter habilidade de recolher oferta. Mas para ser um diácono, de acordo com a perspectiva bíblica, precisa ter o dom do pastoreio, porque o diácono visita as pessoas, aconselha as pessoas, ele cuida, junto com os anciãos. Então, o pastor pode pastorear a igreja? Pode. Mas é ele que é o responsável único por isso? Deixa eu fazer uma defesa dos pastores de vocês, tá? Às vezes a gente fica na expectativa que o pastor visite todo mundo e cuide todo mundo, para que ele seja um pastor de ovelhas. Não, ele tem uma figura eclesiástica de pastor, mas ele precisa ajudar a igreja a que estes 5 conjuntos ou áreas de dons que a gente está falando aqui de Efésios, elas funcionem. O pastor de igreja local tem que apoiar os irmãos que são apóstolos, tem que apoiar os irmãos que são profetas, apoiar os irmãos que são evangelistas, apoiar os irmãos que têm dom de pastoreio, apoiar, ou seja, inspirar, treinar, capacitar, né? Avaliar os irmãos que têm o dom do ensino. O pastor pode ter um dom espiritual mais forte em alguma dessas áreas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os estudos indicam que um pastor de igreja que tem forte o dom de pastoreio, ele tem limitações como pastor de igreja. Porque um pastor gosta, quem tem o dom espiritual do pastoreio, de pastor, ele quer cuidar das pessoas. E é impossível cuidar proximamente de um grupo maior do que 20 ou 30. Por isso que nós precisamos ter muita gente com dom de pastor na igreja, para junto com o pastor, então entre os anciãos e diáconos, o pastoreio da igreja ser dividido entre todos. Lembra? Nós não somos católicos. O católico vê o sacerdote como alguém que tem uma função especial junto de Deus e intercede entre o homem e Deus. Nós não somos católicos. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. A igreja pertence a todos nós e a oração de um pastor ordenado não tem mais poder para com Deus do que a oração de um membro da igreja que não é ordenado. Nós cremos nisso. Você crê nisso, né? Ok? Então, nós precisamos de muitas pessoas na igreja com dom do pastorado. Se o pastor tem o dom do pastoreio, ele vai ficar angustiado com os outros 100, 200, 300 membros do seu distrito, que ele não consegue estar tão próximo como daqueles 20, 30 que ele pastoreia, porque ele tem o dom do pastorado. Então, de uma certa perspectiva, é até desejável que o pastor de igreja não tenha tão forte o dom de pastorado bíblico, mas que ele organize essa área com os membros da igreja para que todo mundo seja apoiado na sua caminhada. Faz sentido isso para você? É repensar a igreja muitas vezes, né? Precisa repensar a igreja. O pastor precisa ser aquele que inspira e treina, capacita os irmãos para que eles possam desempenhar toda a riqueza dos dons espirituais com a qual a igreja foi presenteada por Deus. Okay? E o dom de mestre é o dom de ensinar. Né? Tem gente que tem essa habilidade de abre o texto bíblico e vai de um texto para o outro e ficou claro aquela doutrina bíblica. Né? Na escola sabatina você precisa de dons de ensino, as professoras da escola sabatina. Né? Muitos de nós conseguem lembrar as histórias, foram tão bem contadas didaticamente pelas nossas professoras da escola sabatina, dos infantis, que a gente acompanha aquelas histórias para o resto da vida, ficou marcado, dom do ensino. Né? E tem gente que fala,
né? E a gente, aonde é que esse camarada está indo, né? E a gente não entende, porque não tem o dom do ensino. Então, a igreja precisa ter todas essas áreas funcionando, né? Faz parte dessa estrutura teológica da missão, entender que a missão se cumpre através dos dons espirituais, trabalhando em conjunto. E olha só que interessante, aqui é o ponto que eu queria chegar de Efésios com vocês hoje. Depois que ele dá cada um desses dons espirituais, de Efésios 4:11, Paulo vai dizer por que a necessidade desses dons espirituais. Por que esses dons espirituais precisam operar na igreja? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Então, primeira razão pela qual Jesus, quando recupera a autoridade e ele nos dá a missão, ele também nos dá dons para cumprir a missão. Primeiro objetivo: o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Qual é o ministério da igreja? A missão da igreja, o que nós devemos fazer? Fazer discípulos. Para que a gente faça discípulos, para que a gente se aperfeiçoe em cumprir a missão, em ministrar, nós precisamos dos dons espirituais. Fazendo uma recordação aqui da minha experiência, a minha vida de discípulo com Jesus, ela só foi possível porque outras pessoas usaram seus dons espirituais para o meu aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Posso me lembrar de pessoas que oraram por mim. Gente que tinha o dom espiritual da oração e nos momentos de crise da minha fé, alguém orou por mim. Eu tenho a minha lista de pessoas aqui. Uma professora de português na 7ª série, na escola adventista, foi usada por Deus. Um colega de turma, na 8ª série, que orava junto comigo. Eu tenho as pessoas que, pelo exercício dos dons espirituais delas, me ajudaram na formação, na minha formação de discípulo, no meu aperfeiçoamento para o ministério. As pessoas que, usando os seus dons espirituais, me formaram como discípulo. Que beleza isso, né? Essa harmonia, como Deus conduz a sua igreja de forma tão especial. Você não é fruto sozinho do seu relacionamento com Deus. A igreja, os demais membros da igreja, cada um nas suas habilidades, os sermões que me inspiraram, as professoras que me ensinaram, né? As pessoas que me orientaram e aconselharam com o dom de profecia, de orientação, todas essas pessoas são responsáveis por quem eu sou hoje como discípulo de Jesus. Bonito isso, não é? Diga, irmã. Exatamente. Os pastores trocarem, né? Porque cada um vem com um conjunto de dons diferentes, ele abençoa aquela igreja e aquela igreja abençoa o pastor. Eu aprendi tanto com as igrejas quando fui pastor. Veja, eu sou mais tempo membro de igreja do que pastor. Eu sou pastor há 12 anos e eu sou membro de igreja há 42. Então, antes de ser pastor, eu fui membro da igreja por 30 anos. Né? Mas nesses 12 anos, o quanto eu cresci pelas igrejas onde eu passei. Fui pastor aqui em Sapucaia do Sul, né? Tinha uma outra família aqui que eu fui pastor no Sarandi, em Porto Alegre. Com cada uma dessas igrejas por onde eu passei, a igreja em São Paulo, elas foram me moldando. Eu fui aprendendo com os irmãos da igreja. Então, essa visão de como é que se cumpre a missão de fazer discípulos, se cumpre com todo mundo. Lembra quando Paulo está discutindo no corpo de Cristo? Nenhuma parte sequer do corpo é indispensável. Nenhuma. Nenhuma. Se você está disposto a aprender na escola de Cristo como discípulo, você vai encontrar aprendizado espiritual com todas as pessoas da igreja. E nós dependemos das pessoas da igreja para crescer. Então, o processo da conversão, né? Quem foi responsável pela evangelização e pelo batismo? Foi só quem deu estudo bíblico? Por que a gente usa música no evangelismo? Por que a gente canta na igreja? Canta tanto na igreja? A forma como aquela melodia foi construída, a harmonia, aquilo, dependendo do momento da vida que a gente está, cola no coração. E a gente não consegue mais esquecer daquela música que sustentou a nossa fé, o que foi fundamental para uma escolha ou uma decisão espiritual. É o dom da música agindo na vida do cristão para formar discípulos. Todos os dons são importantes. Então, se eu vou organizar uma igreja para fazer discípulos, eu tenho que pensar em todos os dons que vão ser necessários lá,
no momento antes da conversão, para proporcionar a experiência da conversão, e o que vai acontecer depois para que essa pessoa, o que diz o texto de Efésios 4 aqui? Seja aperfeiçoada para o ministério. O que a gente não quer é só batizar as pessoas e jogá-las no banco da igreja inúteis. Olha, você só precisa da igreja, né? Você não pode contribuir com nada. Senta aí e fica quietinho. Não é esse o plano de Deus. Para cumprir a missão, todos são necessários. Por isso, todos precisam estar sendo desenvolvidos, né, ou aperfeiçoados, como diz a palavra usada por Paulo aqui em Efésios, para o desempenho do ministério. Tudo bem? Está falando ali, né, que tudo é um conjunto, né, pastor? Tudo é um conjunto que a igreja ela não cresce assim só um evangelizando, o outro só pregando, o outro só cantando. Precisa de tudo. Cada um dá a sua contribuição. Exatamente isso. Ficou claro até aqui? Então, olha, para o aperfeiçoamento, ou seja, a experiência do discípulo, para que ele seja cada vez mais útil no corpo de Cristo, ele precisa do serviço dos demais membros com seus dons espirituais, e aí ele vai formando. Então, a nossa missão da igreja qual é? Fazer discípulos. Ela depende do conjunto dos dons. E olha mais que interessante, além do aperfeiçoamento de cada membro do corpo, para que ele seja um discípulo produtivo no corpo, olha só que mais que interessante aqui. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, um outro objetivo dos dons espirituais no contexto aí da missão, é o mesmo contexto, né? Ele subiu ao céu e deu dons aos homens, para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificar o corpo de Cristo? O que é edificar o corpo de Cristo? É fazer com que esse corpo cada vez mais represente Jesus Cristo. Então, uma igreja local, ela precisa de muitos dons espirituais para que ela trabalhe em todas as áreas que ela precisa trabalhar para cumprir a missão de fazer novos discípulos. Então, essa construção do corpo de Cristo. Lembra, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, se vocês têm falta de alguns dons, minha igreja faltam dons, né? Peça. Né? A igreja constrói o corpo através da ação do Espírito Santo, dando dons à igreja. Outro objetivo aqui. Então, o verso 12 falou do aperfeiçoamento, da edificação do corpo de Cristo, e olha agora o verso 13, que interessante. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Que mais é útil aí na caminhada do discipulado, ligado com a missão da igreja? Maturidade de fé, maturidade doutrinária, de conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus, vem no processo de fazer discípulos, envolvendo todos os membros da igreja. Não sei se eu entro nesse assunto. Vou aproveitar que está gravando e deixar registrado. Nós já fomos conhecidos como o povo da Bíblia. E, infelizmente, eu estou usando isso no passado. Já fomos conhecidos. O quanto dos membros da igreja hoje conseguem explicar organizadamente as nossas doutrinas, principalmente a nossa escatologia, né? A nossa visão dos últimos acontecimentos, que é única, exclusiva. Você vai para todos os cristãos evangélicos no país, ninguém tem a explicação dos últimos acontecimentos como nós enxergamos no texto bíblico. Essa edificação doutrinária, de fé, de conhecimento de Deus, ela também funciona através do uso dos dons espirituais e é parte do discipulado. O discípulo que a gente precisa formar, façam discípulos, é a nossa missão. Esse discípulo, ele tem bom conhecimento da revelação. Ele conhece bem a Deus, ele tem bom conhecimento da revelação. Então, olha, qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Fazer discípulos depende de organizar a igreja em dons espirituais para que todos cresçam em utilidade em fazer novos discípulos. Então, olha, a gente faz discípulo que faz discípulo. E esse discípulo que faz discípulo, ele tem maturidade do conhecimento de Deus. Outro elemento que Paulo fala aqui. Aperfeiçoamento dos santos para o ministério, edificação do corpo de Cristo, unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E olha agora, essa parte para mim é a mais bonita. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que bonita essa frase. O que significa?
Nós falamos aqui a primeira parte da manhã que nós perdemos uma coisa lá em Gênesis 3. O que a gente perdeu lá como humanidade? Aquilo com o qual fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, nós perdemos aquilo na queda. Aquilo que a gente recebe de Adão e dos nossos pais é uma distorção do que foi a imagem de Deus colocada em Adão e Eva. Fazer discípulos, usando os dons espirituais, usando toda a igreja, o que é fazer discípulo? O que é um discípulo? É alguém que está dia a dia experimentando a renovação da imagem de Deus em si mesmo. Bonito isso? Olha que linda a nossa missão. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Fazer discípulos significa garantir ou criar um processo em que cada membro da igreja está crescendo espiritualmente e esse crescimento, essa transformação, ela permite a restauração da imagem e semelhança de Deus com a qual nós fomos criados lá no Éden. Que linda missão que Jesus confiou para nós na igreja. Não é? Olha como é amplo esse assunto do discipulado. Quando é que nós vamos ter a plenitude da imagem de Cristo restaurada em nós? Quando? Quando Jesus voltar. Olha só, Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz lá: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Olha as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15. Então, num momento, num abrir e fechar de olhos, né, a trombeta soará, né, a voz do arcanjo, né, Jesus vem. E então, aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, porque o salário do pecado é a morte, se reveste de imortalidade. Por quê? Porque o pecado é completamente removido, é a glorificação. Então, presta atenção no que eu vou dizer agora. Fazer discípulo é uma obra, uma missão que dura a vida inteira da vida da pessoa. Não há nenhum momento em que, como igreja, a gente pode falar, fulano de tal, chega, já acabou, aquele ali está pronto, vamos agora concentrar as forças em outro. Nunca chega esse momento. Nós somos responsáveis uns pelos outros, como igreja, né, construindo o corpo de Cristo, buscando essa reprodução da imagem de Jesus em nós, por quanto tempo? Toda a vida de uma pessoa até a glorificação. Não chega uma fase da vida em que eu acabei de crescer, não tenho mais crescimento ou transformação espiritual para experimentar. Nesse sentido, santificação faz parte do processo de discipulado, que é a missão da igreja. Então veja, o que eu estou apresentando para vocês hoje, que biblicamente a missão da igreja é bem ampla. E nós precisamos entender que essa responsabilidade foi dada para nós, por Deus, como um privilégio de formar novos discípulos para Jesus Cristo que fazem discípulos. E um dia, todos nós juntos, vamos ver o fim dessa obra em que nós estamos envolvidos, nós somos agente e sujeito dessa obra junto com Deus, né? Deus está trabalhando em nós e por nós para fazer discípulos. Aqui tinha uma mão levantada. Você, né? Não? Ah, você estava só apontando para... Tá certo. É isso mesmo. Então, qual o objetivo da missão da igreja de fazer discípulos? É reproduzir a imagem de Cristo em cada um de nós. Então, olha só. Lá, perdido no mundo, através do uso dos dons espirituais, experimenta o processo da conversão, se une à igreja através do batismo e é ensinado a guardar todas estas coisas. Faz sentido agora a ordem de Jesus aqui? Em Mateus capítulo 28, à luz de Efésios 4? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É o capítulo, o início do verso 20. Quase 10 horas, a gente vai até 10h15. É isso no programa? Ok, então estamos indo para a última parte da manhã. Então veja, a missão da igreja, biblicamente falando, né, dada por Jesus, que conquistou todo o poder e autoridade, é com que a gente faça novos discípulos para Jesus. Evangelismo, conversão e batismo é parte da missão.
e continuar ensinando a guardar todas essas coisas para que experimente transformação e finalmente a reprodução da imagem de Jesus Cristo na vida de cada membro da igreja, é a outra parte do que é fazer um discípulo. Então, discipulado, a missão da igreja, biblicamente, começa desde o processo de conversão e acompanha quanto da vida de uma pessoa? Toda a vida dela, né? Não há um momento que a gente chegue e possa dizer, olha, já me ensinaram tudo, já aprendi tudo, já acabou, já me dá aí a carteirinha de discípulo, que eu não preciso mais ser discipulado, eu cheguei no final dessa escola. Não tem. Ellen White escreve no livro Santificação, alguém já leu esse livrinho de Ellen White? É um livro assim de bolso, praticamente, né? Ela vai trabalhar ali elementos da vida de José e de Daniel, né? E ela vai desenvolver essa questão da santificação bíblica, né? E ela vai dizer o seguinte, santificação é igual humildade. No momento em que você diz que tem, perdeu. Vou repetir. Santificação é igual humildade. No momento que você diz que tem, perdeu. Tá? Só é possível santificação quando você reconhece a sua dessemelhança com Cristo e a sua necessidade de experimentar transformação espiritual. Então, essa atitude de discípulo, de aprendiz, deve ser a marca de cada um de nós, membro da igreja, enquanto somos missionários. Tá? Enquanto somos missionários. Deixa eu contar uma história de missão aqui. Posso contar? Um cristão estava evangelizando um hindu na Índia, e eles saíram um dia, e o hindu disse para ele, olha, eu tenho um compromisso religioso, eu preciso ir no templo. Tem algum problema para você passar comigo no templo? Você não precisa entrar, eu só preciso cumprir o meu... Ele falou, tá. Ele era um missionário, ele tinha o tempo para as pessoas, ele falou, vou. Parou na frente do templo, o hindu entrou. Sabe quanto tempo o hindu ficou dentro do templo? 5 minutos. E voltou. E aí o missionário falou, mas já? Acabou? Né? Eu, quando vou na minha igreja, 3 horas. Ele ficou preocupado, dizer, né? O camarada passa 5 minutos no templo, está tudo certo. Quando eu levá-lo na minha igreja, que é 3 horas, ele vai achar um absurdo, né? Estava preocupado, né? Diferenças culturais, religiosas. E o hindu falou, sim, eu já fui lá e falei com o meu Deus, e isso já me abasteceu espiritualmente. Eu faço isso várias vezes por dia, várias vezes na semana. A gente passa aqui, é o nosso momento, ter com Deus. Não é um aprendizado para nós cristãos? Não nos ajuda a lembrar de Paulo dizendo, orai sem cessar? Por que a gente tem que ir na igreja só no sábado pela manhã? Porque eu não posso ter um grupo de oração na igreja, em algum momento durante a semana? Por que a nossa igreja não fica mais tempo aberta? Quanto custa para ter uma igreja igual a sua? Se tivesse que ter outra igreja na cidade igual a sua, comprar um terreno, construir a igreja, equipar a igreja, quanto custa? Quanto de dinheiro vai? É dinheiro, né? Por que ela fica lá disponível só 5 horas de uso na semana? A gente pode olhar para outras religiões e repensar a nossa. E a gente vai redescobrir coisas na revelação, na Bíblia, que falam, olha, mais certo estão eles do que a gente. Não dizendo que a gente tem que mudar tudo, nós temos a revelação, mas coisas nós aprendemos. Não aconteceu isso com Pedro? Ele tinha a revelação, não tinha? Já não tinha a Torá, tinha todo o Antigo Testamento. Ele precisou de um sonho, em Atos capítulo 10, para entender uma coisa que ele não entendia e que ele foi aprender com os gentios. Quando ele chegou na casa de Cornélio, e ele viu Cornélio, que era gentil, com pagão, com os seus servos na casa, e o que ele testemunhou ali, ele falou, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Então, essa atitude de aprendiz, é isso que eu estou ressaltando aqui, tá? A atitude de aprendiz faz parte de cada seguidor de Jesus. Se eu sou discípulo e tenho a obrigação de fazer discípulos, é a minha missão junto com Jesus, eu tenho, enquanto faço discípulos, eu também estou me tornando discípulo. Eu preciso constantemente me deixar, permitir que eu seja aluno da escola de Cristo e aprender com quem está chegando na igreja. Deixa eu dar outro exemplo sobre esse assunto. Você já ouviu isso aqui? Alguém falar isso na igreja?
Olha, você viu como o irmão fulano batizou semana passada? Olha como ele está envolvido com a igreja. Aí vem alguém e fala assim, isso aí é só o primeiro amor, já já passa. Já ouviu isso na igreja? Já? Que absurdo! Se nós somos discípulos, fazendo discípulos, nós estamos aprendendo. O que a gente precisa aprender com alguém que se batizou agora? Aprender que certo está ele em viver essa experiência do primeiro amor. Porque quando a gente vai para as cartas lá, né, perdeste o teu primeiro amor. Em outras palavras, recupera ele. Né? É igual casamento, né? Está lá o casalzinho de namorado, né? Mãozinha dada, aquele olhar, né? Doce, um para o outro. E aí passa um casal e fala, coisa de namorado. Depois fica igual a nós, né, velho e véia? Né? Tá errado. Né? 20, 30, 40 anos de casamento, tem que reaprender com os namorados. A redescobrir esse olhar do encanto, da paixão um pelo outro. Então, essa atitude de discípulo, para aqueles que estão envolvidos na missão, ela é condição necessária de você continuar aprendendo com as pessoas que estão aprendendo com você. Né? Sempre a nossa referência é a Bíblia, é a revelação, sempre, é inegociável, mas às vezes coisas que estão lá na Bíblia nós vamos aprender com outros, inclusive com aqueles que estão iniciando a caminhada de discípulos. Às vezes eles estão mais abertos a experimentar a transformação do que a gente, e eles vão nos ensinar. Então, quem está como missionário, e a missão é fazer novos discípulos, precisa continuar necessariamente sendo o quê? Discípulo. Ou seja, sendo aprendiz. Tá? Então, não existe diploma de discípulo. Tá, agora eu não sou mais discípulo, eu sou discipulador. Não existe isso, tá? A gente pode usar essa linguagem num programa da igreja. Olha, então, você vai ser o professor, você vai fazer discípulos, você é um discipulador. Mas não esqueça que, além de discipulador, você continua sendo discípulo. Isso faz parte da teologia bíblica de missão. Para fazer discípulo, precisa ser discípulo. Tudo certo até aqui? Assinam embaixo tudo que eu falei por enquanto? Olha lá. Vamos para a última parte aqui, desse texto de Mateus 28. Então, olha, a missão, porque eu tenho todo o poder, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, é tudo que a gente disse até agora, esse crescimento. E olha agora, certamente estou convosco, quanto tempo? Todos os dias. Até o fim, até a consumação dos séculos. Olha que lindo isso aqui. A missão é também nossa, mas ela também é de quem primeiro? É de Deus. É por isso que Jesus não nos deixa sozinhos na missão. Estar em missão, compreender a missão da igreja, é compreender a presença permanente de Cristo Jesus com cada um de nós. Eu estou convosco todos os dias. Aqui é uma coisa linda. Mateus começa com o anjo visitando Maria e dizendo, ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco, e nunca mais vai estar longe de nós. Até o fim, ele continua sendo Emanuel. Estarei convosco todos os dias até o fim. Entender que a missão só é possível de ser cumprida em Cristo Jesus é fundamental. Se a gente tirasse uma fotografia do cristão, quando ele terminar o processo de discipulado, como é que seria essa fotografia do discípulo na formatura, lá na volta de Jesus? Como é que seria? Pelo que a gente falou aqui essa manhã. Parecidinho com Jesus. Não é isso? Restaurou, cresceu, chegou à plenitude de Cristo, né? Tá lá. E como é ser parecido com Jesus? Será que é uma coisa assim só, né? Subjetiva, a pessoa boa e tal? Ou a gente consegue, tem questões objetivas que vão nos ajudando a entender o que é ser parecido com Jesus? Gálatas 5:22. Você conhece bem esse texto, não conhece? Quem lê para nós aí? Quem lê o texto? Do jeitinho que está aí em Gálatas 5:22. Deixa eu reconstruir teologicamente isso aí. Jesus prometeu que estaria conosco quanto tempo? Ele está conosco hoje?
como Ele está conosco hoje? Através do Espírito Santo. Eu subirei ao Pai e rogarei para que Ele envie outro Consolador. Quem garante a presença de Jesus conosco hoje é quem? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo age na vida da igreja. Conforme ele vai agindo na vida da igreja, que está em missão formando discípulos, a ação, o poder transformador do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Qual é o resultado da operação do Espírito na vida da pessoa? O fruto do Espírito. Não são os frutos. Eu não posso escolher qual eu queira. Né? Não é uma salada de frutas que eu digo, ó, tira para mim maçã, uva passa que eu não gosto. Né? É o fruto, é tudo junto. É um pacote, eu não consigo separar. Conforme o Espírito Santo vai junto com a igreja, dons espirituais, a nossa ação, e ele vai construindo um discípulo, esse discípulo é formatado e o produto final vai ser isso aí. Você quer saber como você vai ser na volta de Jesus? O final da obra do Espírito na sua vida, o fruto da obra do Espírito na sua vida. Você vai ser essa pessoa que está descrita aí em Gálatas 5:22. Você vai ser uma pessoa amorosa. Qual é o próximo? Alegre. Qual é o próximo? Vai ter paz, pacífica, que mais? Paciente, delicada, benigna, bondosa, né? Vai ter equilíbrio, domínio próprio, nada daqueles arrombos, né? de ímpeto, de fazer coisa impensada. Você é uma pessoa equilibrada, centrada, no eixo. Né? Essa é a missão da igreja. Mas ela só é possível por causa de quem? De Jesus Cristo e o seu representante aqui, o Espírito. Né? Aquele que permitir, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E aí o Espírito começa a transformar a nossa vida. E essa é uma síntese do que é a missão da igreja à luz de Mateus capítulo 28. E pegando outros textos para complementar as ideias que nós encontramos aqui na grande comissão. Bonita a missão? Linda a mensagem bíblica do que é a missão? É por isso que nós estamos em missão. Porque um dia Jesus prometeu tudo isso na nossa vida e Ele está cumprindo. Olha para quem você já foi um dia. Olha para quem você é hoje. E pense em quem você está se tornando. Deus te vê assim. Você precisa se ver assim. E você precisa olhar as outras pessoas que ainda nem começaram essa jornada. Olhar essas pessoas com os olhos de Jesus. Ellen White escreve no livro Desejar Todas as Nações. Quando Jesus olhava para alguém, ele não via quem a pessoa era. Ele já antecipava quem ela podia se tornar, se permitisse que ele trabalhasse na vida dela. Enxergar a beleza do que as pessoas poderão se tornar em Cristo Jesus, essa é a motivação da nossa missão. Né? O segredo da nossa missão é olhar o que o amor de Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Bom, nós chegamos, acho que aqui ao final da exposição, temos aí uns 15 minutinhos, menos, 10 minutos, para a gente fazer perguntas a respeito do tema dessa base bíblica da missão, partindo de Mateus capítulo 28. O irmão aqui. Vocês vão receber hoje com o professor Evandro, todos os professores estamos gravando uma sériezinha de 3 vídeos lá no IAP e que vão ficar disponíveis pela internet para vocês. Ele vai explicar tudo direitinho para vocês como. Essa aula aqui é uma aula muito maior do que os 3 videozinhos de 15 minutos que eu preparei lá. Tá? Então, vocês vão ter um pouquinho mais de outros textos bíblicos nesse que está gravado lá. O que eu apresentei hoje, que é uma palestra mais longa, está gravada aqui, a câmera está aqui, olha, tchauzinho para vocês no futuro. Né? Vocês vão poder reassistir esse material aqui no vídeo, a associação vai disponibilizar para vocês. Tá bom? E além disso, eu separei alguns materiais, alguns artigos, principalmente de autores adventistas, a respeito sobre teologia e missão. E esses arquivos estão lá no site do curso que vocês estão matriculados. Então, o professor Evandro vai explicar também à tarde, vai abrir aqui a internet para vocês, vai mostrar como acessa. Os arquivos já estão lá. Então, para ampliar aquilo que eu estou apresentando para vocês hoje, vocês têm alguns materiais que vão estar lá na internet também, no site do IAP, desse curso de missão urbana. Ok? Diga.
qual o remédio para isso? Então, veja, a igreja hoje tem trabalhado... Veja, eu sou professor de teologia, a pedido da administração da igreja, como é que eu tenho trabalhado os futuros pastores? A mesma coisa que a administração já tem feito hoje com os pastores que estão no campo na ativa. Discipulado. Então, a própria administração da igreja está passando por um processo de discipulado, estão estudando, reestudando, reinventando ou repensando as práticas da igreja, aonde podemos crescer. Então, os pastores têm feito isso na administração, têm feito isso com os pastores distritais e têm pedido que os pastores das igrejas façam isso, esse discipulado, ou seja, estudar esses temas, orar, repensar a igreja, começar novas atividades que estão faltando na igreja, né, para trazer esse equilíbrio, essa igreja equilibrada, que é a igreja bíblica, com a liderança local da igreja. Então, os anciãos estão sendo chamados para esse processo, né, os oficiais de igreja, e isso é um discipulado que a gente chama em rede. Conforme cada um desses vai tendo essa visão renovada do texto bíblico, né, a gente vai voltando ao que os textos estão dizendo para nós, vai ficando mais claro o compartilhamento. O que é difícil de executar mudanças ou transformações na igreja é quando há resistência, quando algumas pessoas não enxergam as coisas dessa perspectiva. Então, olha, puxa, mas isso aí é novo demais, não entendi ainda, eu acho que é o seguro como a gente fazia. Então, só é possível voltando a sentar e estudar juntos o texto bíblico e esse processo de discipulado. Então, isso está acontecendo, é a estratégia que a igreja tem usado hoje, né, em cada um dos departamentos. Então, hoje, os departamentais eles têm os PGPs, que são o processo de discipulado dos departamentos da associação com os pastores locais. E eles estão passando por esse aprendizado de como fazer isso com os membros da igreja e oferecendo também momentos como esse aqui para vocês. Vocês precisam voltar para as igrejas locais e serem multiplicadores, voltarem com esses textos, repensarem o que a gente pensou aqui juntos hoje, para que isso garanta a possibilidade de novas práticas na igreja, práticas um pouco mais próximas do Evangelho. Acho que o pastor Fernando quer dar um recadinho aqui a respeito disso aí. Veja só, o que vocês estão tendo aqui é algo assim não muito comum. Certo? Vocês estão bebendo de fontes que os próprios pastores bebem, certo? O que vocês, por exemplo, o pastor Fabiano aqui hoje é professor de teologia lá no IAP, né? Viveu a experiência da igreja, conhece a igreja, hoje está fazendo doutorado dele na Andrews, né? Na área da missiologia. Então, vocês estão tendo acesso a uma informação privilegiada, certo? Então, o que acontece? É que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Então, um grupo vem aqui, aprende, né, discute, dialoga, outro grupo, que nem a gente com os jovens tem feito isso, vai fazer isso, e aí esse grupo, de fato, vai influenciando a igreja. Mas é como alguns dizem, né? É um grande transatlântico. Para você mudar alguma direção, demanda tempo. Então, a igreja tem trabalhado nisso, mas... com o tempo as coisas vão acontecendo, o diálogo ele vai chegando lá na ponta, né? Lá na igreja. E outra coisa interessante que eu queria falar aqui para vocês, o que vocês tiveram agora de manhã é uma coisa que não faz nem parte da realidade brasileira. O contexto brasileiro é um contexto assim, me diga logo o que eu preciso fazer, né? A gente não é chegado na teoria das coisas. Não pensa no porquê, né? Não pensa no porquê. Só o quê. Né? Então, hoje, vocês estão aqui para ter uma teoria, uma prática pensada. A partir de agora, você tem um entendimento e a tua prática vai ser diferente. O nosso problema é que a gente... Me diz aí, o que eu vou fazer lá na igreja? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, né? E você não para. Então, para alguns aqui, às vezes de manhã, fala assim, puxa vida, 1h30 conversando sobre isso, 2 horas... Dentro do coração, alguns estão pensando assim, e aí vai chegar lá quando? O que eu vou fazer para ser um missionário lá fora? O que eu vou fazer para transformar a minha igreja? Né? Então, esse é o nosso problema. O que nós estamos passando aqui é um privilégio de termos, então, a teoria, a base bíblica, para que, então, a gente tenha uma prática pensada. Uma prática pensada. Então, a gente acredita nisso, que estudando a Bíblia juntos, a gente... progride. Né? Lembre, esse aqui é um conceito fundamental de compreender as Escrituras. Não é a nossa aula de hoje, mas só resgatar isso aqui. Né? Nós, adventistas, nós cremos que a revelação é progressiva. Você já deve ter ouvido isso na igreja. Cremos que a revelação é
progressiva. Já está lá a revelação, mas o nosso entendimento dela é progressivo. Lembra? Jesus tinha muita coisa para dizer aos discípulos e ele falava, mas ainda não posso dizer para vocês não estão preparados. Né? Porque é progressiva. Depois que eles experimentaram algumas coisas do ministério de Cristo, aí eles compreenderam plenamente as palavras de Jesus antes. Né? A gente usa a base bíblica, Provérbios 4,18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Então, muita coisa do que a igreja precisa fazer hoje, nós simplesmente não sabíamos. Já estava lá no texto bíblico, mas é quando a gente volta ao texto, quando a gente senta para estudar, quando a gente tem essa parte teológica agindo, é que a gente, agora entendi, é por esse caminho, e não por esse outro. Às vezes estamos fazendo a coisa certa, sem saber o porquê. Quando a gente estuda, fala, eu vou continuar fazendo porque agora está certo e eu sei por que tem que fazer. Então, às vezes tem que corrigir, às vezes vai só validar. Vou me apegar com mais força ainda a essa prática da igreja, porque ela está correta e agora eu tenho certeza da parte bíblica, então estou em paz. Né? É como guardar o sábado pela primeira vez, quem não era adventista e passa a ser adventista. Que coisa estranha isso aí, guardar o sábado. Você pode até passar a guardar o sábado, porque todo mundo na igreja passa a guardar o sábado. Mas em algum momento, você estudando o tema bíblico, fala, agora eu entendi. Eu me lembro uma senhora lá na igreja, ela estava fazendo a 4ª vez a classe bíblica, já tinha sido batizada, e ela era espírita no passado. E aí um estudo sobre a Nova Jerusalém, na 4ª vez que ela fez a classe bíblica, aí ela falou, pastor, agora eu entendi que na doutrina espírita é imediato, mas Deus vai fazer isso no futuro. Agora eu entendi. Entendeu? É progressivo. Então, qual é a única solução quando a gente se depara com uma realidade em que a compreensão é progressiva? A gente estuda o tempo inteiro para não perder as bênçãos da Escritura e isso a gente vai compartilhando com vocês. Ok? Mais perguntas? Temos uns 3, 4 minutinhos ainda, dá tempo de uma. Essa questão dos dons espirituais, ontem a gente teve os amigos de fé lá, e o pastor fez uma parte sobre os dons espirituais. Sim. Né? Eu vejo isso aí que eu fiquei pensando, digo, poxa, mas a igreja toda tem que saber disso, né? Que a gente compartilhou ali. E agora o pastor desdobrou ali, né? E eu vejo assim, quantas vezes a gente julga mal o pastor que vem e condena ele. E nós estamos em plenamente pecado nisso aí. Mas, na realidade, nós é que somos ignorantes, pelo menos eu me senti ignorante, agora abri meus olhos. Porque a gente acha que o pastor tem que ter um monte desses dons, tem que visitar irmãos, tem que fazer um monte de coisa, mas não. Né? Cada um de nós tem um dom. E a gente, se usar todos os dons, cada um usar os seus dons, a igreja vai crescer vai estar em saudável. Em conjunto. Né? Amém, já valeu a pena a minha manhã aqui. Então, aqui... Olha, aí assim, a minha visão de pastor de igreja local me diz que o melhor caminho é a unidade de ação da escola sabatina. Se vocês na unidade de ação da escola sabatina estiverem bem próximos e realmente formarem uma mini igreja dentro da igreja, se cada unidade de ação encontrar o seu ritmo, o seu tempo, quando é que a gente pode se reunir para estudar, é a melhor forma de ter esses seminários que são mais proveitosos. Imagine se eu tivesse aqui um auditório com 2.000 pessoas. Não chega tanto a troca de conhecimento. Veja, a gente fez bem conversado, interativo, fomos falando, é muito mais proveitoso. Então, quanto menor o grupo, melhor o resultado. Tem que fazer mais vezes, em mais grupos, mas o resultado é melhor, porque as pessoas participam, entram. Então, a minha sugestão é que na unidade de ação da Escola Sabatina, hoje, eles estão aqui num treinamento para isso, também a igreja tem pedido que os anciãos sejam os líderes da unidade de ação da Escola Sabatina, nem que tenham um professor para o momento da lição, mas que todas as atividades que precisam ser feitas no grupo da unidade de ação, o ancião se responsabiliza ali para ali ser um lugar de discipulado dos que já estão na igreja. E ali a gente precisa ter tudo isso. Os anciãos vão receber lá a orientação de que, através da unidade de ação da Escola Sabatina, eles estudem os dons espirituais, eles organizem a participação de cada membro da Escola Sabatina, daquela classe, nas atividades da igreja. É mais fácil você trabalhar com 10, 12,
Não foi o que Jesus fez? Do que tentar trabalhar com toda a igreja de forma massiva. Não, vamos pegar um sábado de manhã, junta toda a igreja, a gente resolve de uma vez. Não resolve, não fica. Né? Vamos seguir o exemplo bíblico. Jesus chamou 12. E com esses 12 ele foi trabalhando. E olha só, dentro dos 12 ele ainda tinha o grupo dos 3. Pedro, Tiago e João. E dentro desses ele ainda era muito mais próximo de Pedro e também de João. Né? João era o discípulo amado e tal. O melhor sistema é de trabalhar em grupos. E não há, olha, olhando para a estrutura da igreja adventista no Brasil hoje, o melhor lugar é a escola sabatina. Então, a nossa grande necessidade, por que o pastor Walter está fazendo outro treinamento ali? Nossa grande necessidade para cumprir a missão da, escola, da igreja é que a gente tenha o apoio da escola sabatina. Ela continua sendo o coração da igreja. Quando a escola sabatina naufraga, quando a gente não entende o propósito dela e quando a gente não explora o potencial da escola sabatina, a igreja toda cai. Só o culto não resolve a nossa vida espiritual. Ok? Não é a aula daqui, é a aula de lá, mas eu preciso dizer isso para vocês. Só o culto não resolve a vida da igreja. Só um bom sermão e a melhor música que a gente tiver para apresentar não resolve. Sabe por quê? O pastor faz daqui o sermão e o culto de sábado de manhã, você sabe, é um culto público. O pastor só fala. Ele não ouve o que vocês têm para dizer. Quando vocês têm que falar, vocês organizam e aquilo fica melhor na mente. Por isso a escola sabatina ela é 1000 vezes mais produtiva do que o culto de adoração nesse sentido de aprendizado. É muito importante ter sermões bíblicos e que inspirem a gente. Mas a escola sabatina, aquele grupo, a gente pode conversar, a gente pode identificar qual a minha dificuldade de compreender determinado assunto e reexplicar e chegar a uma resposta mais satisfatória. Às vezes uma frase no sermão não dá para ser refeita em várias vezes até cada um entender. E na escola sabatina a gente consegue fazer isso. Então, voltando aí também ao assunto dele, né, que tem a ver com a sua pergunta, para mim, como pastor, hoje, é a escola sabatina. É o melhor lugar para a gente revisitar esses temas. Tá bom? Sim. O pastor... tá funcionando? Tá. O nosso tempo acabou, mas o pastor Walter ainda não chegou. Então... não vai? Não, mas aí a gente coloca mais 5 minutos aí. Tá bom. Então, mais aqui, uma participação. Assim, pastor, como o senhor vê a missão quanto a países como Iraque, Síria, Jordânia, Irã, aqueles países ali, em que a Bíblia diz, 24:14, Mateus, será pregado esse evangelho para todo mundo e tal, assim, então virá o fim. Mas, então, está ligado o evangelho ser pregado nesses países aí com a volta de Jesus? Veja, Jesus vai voltar, olha... Texto bíblico de Gálatas. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Quando perguntaram a respeito da volta de Jesus, o que Jesus respondeu? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Quando na agenda de Deus chegar o momento de Jesus vir como chegou na sua primeira vinda, ele vai mandar Jesus. Agora, enquanto isso, nós recebemos a missão. E a missão deverá ser pregada em testemunho a todas as nações, tribos, línguas e povos. Então, esse curso aqui é de missão urbana, nós vamos falar da missão no contexto da igreja local aqui no Brasil. O Send-me, que está acontecendo, daqui a pouco os jovens separam daqui à tarde, né? Aí a missão transcultural, nós vamos trabalhar lá, nesse outro grupo. Mas a missão é a mesma missão para todos os lugares. Lá é muito mais desafiadora do que aqui em determinados parâmetros. Tá? Embora essa missão local também tem grandes desafios. Tem bairros inteiros de cidades que a gente não consegue entrar. Porto Alegre é a capital brasileira com a menor presença adventista. Olha o desafio missionário que é Porto Alegre. É um dos maiores do Brasil, em termos de capitais. Então, tem os seus desafios. Mas aí essas especificidades de como é que eu vou apresentar o Evangelho num país em que não é a minha língua, não é a minha cultura, os meus hábitos, esses desafios a gente vai trabalhar lá no Send-me. Essa aula agora, nós vamos ter uma segunda agora pela manhã, essa aula era o motivo da missão. Qual é a base bíblica para estarmos em missão? A base bíblica é que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Porque Ele nos ama, nós somos convidados a participar da missão dEle. Então nós vamos expandir essa questão teológica da missão, vamos falar um pouquinho de missão transcultural, mas a gente tem os grupos aqui.
Tá? Então, eu não sei se o irmão está inscrito no de missão urbana ou no do Send-me. No Send-me, então vocês vão ter mais os detalhes de missão transcultural no outro seminário que vai ter agora à tarde.